Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Hoje vamos começar o primeiro estudo do capítulo 5 neste tremendo livro da Bíblia, esta catedral da verdade cristã, a obra-prima da doutrina. Romanos, capítulo 5. Agora, antes de começar o nosso estudo, vamos orar a Deus e buscar sua orientação para o dia de hoje. Querido Pai, nós te louvamos por ter nos redimido e justificado, Senhor, por nos declarar justos pela fé em Cristo Jesus. Te agradecemos mais uma vez por esta maravilhosa revelação do teu grande plano de salvação. Somos gratos, Senhor, porque um dia ouvimos a verdade do Evangelho e cremos, e recebemos pela fé a salvação, e tu nos declarastes justos. Pedimos que essa mensagem possa alcançar muitos corações, muitas famílias, nos seus lares, hospitais, e que possa haver muito fruto como resultado do estudo da tua palavra. Senhor, edifica o teu povo, e aqueles que não te conhecem, que possam ser salvos, possam entregar suas vidas a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 5. Antes de começar o capítulo 5, eu gostaria de ver a última palavra do capítulo 4, a palavra justificação. A justificação é o ato soberano de Deus, no qual ele declara justo aquele que vem a ele pela fé em Cristo. É um termo judicial, um termo legal. E para terminar o capítulo 4, Paulo conclui sua discussão sobre como Deus justifica os pecadores e usa um homem em especial chamado Abraão para representar toda a humanidade. O princípio pelo qual Deus declarou Abraão justo é o mesmo princípio pelo qual Deus declara justo todo pecador arrependido. Mas agora Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar sobre outro aspecto da justificação. Agora neste capítulo 5. Muitas pessoas pensam que a justificação é a bênção inicial, a primeira bênção da vida cristã, e pensam que o seu mérito ou valor termina aí. É verdade que a justificação é a bênção inicial na vida cristã, mas é muito mais do que isso, vai além da experiência de salvação. Justificação não é apenas a bênção inicial, mas a justificação traz todas as outras bênçãos da vida cristã. E quando um pecador arrependido é justificado, passa a ter tudo o que Deus pode dar. E é aqui que começa esta doutrina da justificação, no capítulo 5. Talvez alguns cristãos que estão escutando este programa não sabem o que receberam ao serem justificados, e é claro, por não saberem, eles não podem desfrutar, e talvez você seja um deles. Eu aprendi estas coisas depois de vários anos de conversão. Efésios 1:3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, vamos ver quais são essas bênçãos. Eu me lembro quando tive a experiência de, pela primeira vez, dirigir nas montanhas com minha esposa. Por causa das curvas, eu tive que me concentrar mais. Algumas vezes fiquei nervoso. Era uma subida muito perigosa e não relaxei nem um segundo. Subimos e descemos as montanhas e quando terminei este belo caminho eu estava tenso por causa das circunstâncias. Agora, o engenheiro que projetou essas estradas deve ter previsto a necessidade de parar em vários lugares, porque depois de percorrer vários quilômetros, chegávamos a lugares de descanso, onde você podia parar, olhar para trás e apreciar a beleza das montanhas. Podíamos ver o trecho que percorremos e o que ainda tínhamos pela frente, ou seja, nós estávamos no meio do caminho. Podíamos ver lá embaixo, a estrada onde começamos, podíamos ver o planalto e o vale em torno de nós, e nós também podíamos olhar para cima e ver o que ainda tínhamos para percorrer. Bem, no estudo da Epístola aos Romanos, estamos subindo do vale do pecado e da condenação. Judeus e gentios, morais e imorais, com ou sem cultura,
são vistos no vale do pecado. Os pecados de ingratidão, idolatria, incredulidade e imoralidade deixaram a humanidade em uma posição indesculpável diante de Deus, de modo que não há como escapar, sem exceção, sem isenção. O judeu, com todos os seus privilégios, é condenado. A sua condição pecaminosa é pronunciada e demonstrada por Deus, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3:19. Depois a graça entra em cena e vemos Deus suprindo um caminho de maneira que ele permanece justo e ainda assim justifica os pecadores condenados. Assim somos introduzidos à doutrina da justificação. A justiça foi anunciada, comprovada, apropriada e aprovada. Ela foi ilustrada através da vida de Abraão e demonstrada como independente das ordenanças, independente da obediência à lei, independente de qualquer obstáculo. Vemos como Deus declara justo aquele que simplesmente crê em sua promessa e confia no Senhor Jesus para obter a vida eterna. Romanos capítulo 5 começa com as palavras "tendo sido, pois", e faz uma espécie de plataforma em que podemos parar e olhar para trás, para as profundezas das quais Deus nos tirou e gozar a posição atual em Cristo e depois olhar adiante para as mais gloriosas alturas que temos pela frente. Paulo vai resumir agora, no versículo 1, o conteúdo que estava desenvolvendo e depois prepara o leitor para o que vai dizer. Paulo vai agora proclamar as bênçãos do Evangelho de Cristo, aqueles benefícios fundamentais que são baseados e são resultado da justificação. Outras coisas acontecem depois que o pecador arrependido é justificado pela fé. São bênçãos, benefícios associados com a salvação. Neste caso, eu gosto da divisão do capítulo. Neste contexto, ela parece bem apropriada. Uma vez que o pecador é justificado, não existe algo bom que Deus irá reter. A justificação já se completou. Observe que Paulo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ela foi realizada. É um evento no passado que foi concluído, cuja fonte é Deus, e que dá ao crente certas bênçãos no presente. Justificar o crente não é algo que Deus está no processo de fazer, nem é algo que Deus irá fazer no futuro, mas é algo que Deus já fez. Portanto, as bênçãos que acompanham a salvação não são para mais tarde, para a eternidade. Portanto, querido amigo, nós somos filhos de Deus agora. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. A herança é para desfrutar aqui e agora. Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A justiça com todas as suas bênçãos não é somente declarada ao crente, mas é dada para ser apropriada e gozada por ele. A justificação não é apenas um termo bíblico, é uma experiência que abençoa o Filho de Deus em sua vida passada, presente e futura. Vamos ver sobre a nossa vida passada. É dito aqui que fomos justificados pela fé. Isso nos leva ao passado, tendo sido justificados. Agora somos salvos. Nós nascemos de novo. Deus nos declarou justos, é algo passado. Paulo diz que por causa disto, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, portanto, traz paz com Deus. A referência não é a atitude diferente dos pecadores em relação a Deus, mas uma relação diferente entre Deus e o pecador. Lembre-se que Deus não está sendo reconciliado com o pecador. Nós somos reconciliados com Deus. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Temos sido separados da vida de Deus. Por causa da incredulidade, não alcançamos a salvação. Mas agora que nos aproximamos de Cristo, Deus nos declarou inocentes, ou seja, o pecador foi absolvido diante do grande tribunal de Deus. Deus mesmo aboliu a hostilidade, havendo feito a paz pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Por ele, ou seja, por Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Colossenses 1:20. Certa vez eu vi um evangelista pregar um sermão excelente e depois concluiu com um convite. O convite foi um chamado para fazer as pazes com Deus. Amigo, nenhum pecador pode fazer as pazes com Deus. É impossível para um pecador fazer paz com Deus. Colossenses 1:20 diz que Cristo fez a paz através do sangue e da cruz, e agora, pecador arrependido, está reconciliado com Deus.
Eu me pergunto se compreendemos inteiramente o nosso novo relacionamento com Deus. Portanto, meu querido irmão, você percebe que nada em seu passado pode afetar este relacionamento? A paz com Deus é um estado firme no qual todo pecador arrependido se encontra. Não é um sentimento de paz, é uma paz verdadeira baseada na obra de Cristo na cruz do Calvário. Como é importante ter uma visão correta da expiação de Cristo. A causa da inimizade entre Deus e o homem, o pecado, foi deixado para trás pela morte sacrificial do nosso Salvador. Quando uma pessoa recebe a Cristo pela fé, Deus diz para essa pessoa o mesmo que o Senhor Jesus Cristo diz à mulher pecadora: sua fé te salvou, vai em paz. Lucas 7,50. Pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Aqui temos a palavra reconciliados. Veja, é a reconciliação que torna possível a paz com Deus. Os incrédulos não conhecem o caminho para a paz. O incrédulo é objeto de desagrado para Deus. Mas não é assim para o crente em Cristo Jesus. A ira judicial de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, foi removida para sempre daquele que crê, através da morte de Jesus Cristo. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, mas já não é mais assim para aqueles que creem em Cristo. Portanto, meu amigo, não perca de vista o fato de que tudo é através de Cristo, tudo provém da graça. Se você está longe de Deus, que o simples pensamento de sua ira santa o impacta. Entregue-se incondicionalmente ao Senhor Jesus Cristo e então, meu amigo, você vai ter paz com Deus. Você sabe algo sobre a paz de Deus? Se você não tem paz com Deus, você está perdendo a primeira bênção da justificação. Observe o versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Agora leia Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, é a morte de Cristo que dá ao homem a paz com Deus. Em um dos seus livros, H.G. Wells conta a história de um homem de negócios que, por causa do estresse e da pressão, se encontrava em um grave estado, a ponto de ter um colapso nervoso e psicológico. O médico disse que a única coisa que poderia salvá-lo era encontrar a paz que somente uma comunhão com Deus pode dar. O homem então disse ao médico: como Deus lá em cima pode ter comunhão comigo? É como pensar em refrescar a minha garganta com a Via Láctea ou apertar a mão das estrelas? Veja, Deus para este homem era inatingível. Amigo, Deus não é assim. O pecador arrependido pode chegar perto de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E quando os problemas surgem em nossas vidas, nossa paz com Deus não muda e nem pode mudar. É algo que possuímos. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus. No versículo 2, Paulo diz que temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. A palavra grega que Paulo usa é uma palavra bem interessante. Ela tem dois aspectos diferentes. É a palavra usada para introduzir alguém na presença da realeza. E também é uma palavra usada para o adorador que se aproxima de Deus. É como se Paulo dissesse que Jesus nos conduz à presença de Deus. Jesus abre a porta para a presença do Rei dos Reis, e quando a porta se abre, encontramos a graça. Nós não encontramos condenação, mas sim graça. Nós não encontramos vingança, mas graça, imerecida, sem mérito algum, através de uma bondade incrível, a graça de Deus. Isso é o que significa, meu amigo, termos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A justificação provê não só para os meus pecados passados, mas provê para o meu presente. No grego mais atual, esta palavra dá a ideia do lugar onde os barcos se aproximam, no porto. Agora, se usarmos este significado, então podemos dizer que, se nos esforçarmos por nossa conta, vamos ser levados de um lado para o outro no meio da tempestade. Como os marinheiros que estão lutando em um mar tempestuoso e não conseguem controlar. Mas agora que ouvimos a palavra de Deus, nós finalmente chegamos ao porto da graça de Deus e experimentamos a calma de depender, não pelo que podemos fazer por nós mesmos, mas pelo que Deus fez através de Cristo.
graças ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Ele temos acesso à presença do Rei dos Reis. Temos acesso ao porto seguro da graça de Deus. Quando a ira de Deus é removida, a paz marca a nova vida em Cristo. Passamos a ter acesso a essa graça infindável do Deus vivo. Os escritos de Paulo vão mostrar que a graça e a paz são inseparáveis. Mas ter acesso a Deus é muito mais do que ter paz com Deus. Uma coisa é estar em paz com o presidente da República e outra é ter livre acesso à sua presença. Veja, nós, os cristãos, não apenas temos paz com Deus, mas temos uma paz que nos garante entrada livre à santa presença de Deus em qualquer momento. A câmara privada do Rei dos Reis é acessível a todos os crentes em Cristo Jesus que foram justificados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, a conjugação do verbo indica que o nosso acesso é algo que temos permanentemente com Deus. Não tem limitação de tempo. Não é algo que acontece somente aos domingos ou somente na Páscoa. Não, não é isso. Nós estamos firmes na graça de forma permanente. E que posição privilegiada é esta, que bênção para nós. Aceitação e acesso. Aceitação e acesso são as duas coisas que resultam da graça de Deus para todos aqueles que foram justificados. Efésios 3,12 diz, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Não existe o perigo do crente perder sua firmeza e sua salvação. O acesso não foi aberto por nós, foi aberto quando Cristo morreu e disse, tudo está consumado. Porque foi aqui, de acordo com Mateus 27,51, que o véu do templo rasgou-se de cima para baixo, permitindo o acesso em vez da exclusão. Nossa firmeza está somente no mérito de Cristo e da graça e do amor infinito de Deus. Não pense nem por um momento que esse acesso que Paulo fala é apenas uma presunção de sua parte, mas é um privilégio e uma posse permanente. Há mais de 50 anos Deus me salvou por sua graça. Hebreus 4,16 diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oh, meu amigo, você é salvo. Se você é salvo, então, comece a desfrutar as bênçãos da sua justificação. Creia em Deus quando Ele diz que você tem paz com Ele. Deus fez essa paz. Foi firmada com o sangue de Cristo. Não há por que temer. Sua segurança eterna não depende das suas boas obras, mas depende da graça de Deus. Regozije-se no fato de que você tem paz com Deus e tem acesso à sua santa presença. Bom, por hoje o nosso tempo acabou. Se Deus quiser, vamos continuar com o nosso estudo em Romanos, capítulo 5, versículo 2, em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.